caridade, ele influencia diretamente em todos os aspectos da vida. Hoje nós vamos aprender como que os conflitos levam, pela falta de caridade, leva a pessoa a ficar em desacerto na vida. Por quê? Quando a gente pega a nossa vida aqui e faz uma pergunta para qualquer um de vocês aqui, qual seria a única certeza que você tem? Todos vão responder que é o desencarne. É a única coisa que nós temos certeza absoluta. Partindo da premissa que nós sabemos de uma certeza, vem uma pergunta: por que nós não vivemos a vida mais espiritual? Estamos sempre ligados à matéria, mais à matéria. Por quê? Essa é a questão primordial. A partir do momento que a gente conseguir sair do mecanismo da vida material e tentar viver um pouco as experiências do espírito, pesquisar mais a vida espiritual, nós iremos encontrar uma coisa chamada paz. Porque aquele que busca através da matéria a felicidade ou a paz não encontra. Porque somente através das atitudes e das não omissões é que nós vamos conseguir chegar a um porto seguro. Nós podemos iniciar relatando aqui, por exemplo, uma pessoa que desencarna sem conhecimento do mundo espiritual. Passa anos e anos errante. Vai na própria casa, vai em outras casas, depois começa a conhecer pessoas iguais, formam errantes que ficam aí perambulando. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, é necessário que a gente acorde agora. Porque nós estamos vivendo uma experiência espiritual na matéria. Na matéria, nós temos livre arbítrio. Eu posso fazer o que eu quero agora. Mas, depois que eu desencarno, não. Depois que eu desencarno, vem para mim tudo aquilo que eu fiz. Como um filme, e eu é quem vou me julgar. E aí eu peço a Deus uma nova oportunidade, uma reencarnação. Normalmente ele dá um carimbinho na pessoa e fala: você vai voltar, mas vai voltar médium. Então o médium tem uma responsabilidade dobrada, porque ele já humilhou para vir. E veio como médium e fica lembrando que o mundo é necessária a caridade. Através da caridade você pode chegar a alcançar a vida celestial mais fácil. Não significa que é o único caminho, mas é mais fácil. Agora, fora da caridade, essa palavra salvação eu não gosto dela, porque eu não acredito nessa palavra salvação. Ninguém precisa de salvar. A diferença de uma pessoa que vai ser salva, já que existe salvação, para outra, é a mudança consciencial. Se eu tenho uma consciência X hoje, eu estou no inferno. Mas se eu mudo a consciência, eu vou para o céu. Então é uma questão semântica. Não existe nada que falar: eu vou viver uma vida assim, assim, assada, e vou ser salvo. Como algumas religiões dão uma hóstia para salvar, outras fazem oração poderosa, isso e aquilo. E essas casas vivem lotadas. Por quê? Por um motivo. É mais fácil você comprar a sua liberdade. Não é um raciocínio lógico. Todas essas pessoas que estão nos movimentos vão reencarnar muitas vezes ainda. Porque tudo está ligado à nova consciência. O dia que atingirmos essa nova consciência, não importa o que eu sou. Meu grau de instrução não interessa nada. Só interessa uma coisa: a nova consciência. Quando a gente pensa, a gente vibra. Quando a gente vibra, a gente informa o universo e materializa. Então, se eu penso uma coisa ruim, eu vibro uma coisa ruim, vai acontecer. Aí vem a questão lógica. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Se eu planto tomate, eu planto tomate. Se eu planto tomate, eu colho tomate. Se eu vivo uma vida desregrada nos vícios e etc e tal, eu só vou colher o problema. Então é necessário que a gente
tente transformar um pouco a nossa vida numa pequena matemática. Qual que é a matemática? Conhecimento. Eu digo sempre 3 palavrinhas que eu adotei em todas as minhas conversas fraternas. Eu falo as 3 palavras porque é mais fácil da pessoa começar a entender como que muda o perfil de vida. A primeira palavra chama entendimento, a segunda palavra aceitação e a terceira palavra modificar, dar um novo sentido. Você consegue modificar alguma coisa que você não aceita? Não. E você aceita alguma coisa que você não compreende? Não. Então comece a compreendê-lo. Compreendendo por que eu estou aqui, o que é o médium, o que é a verdadeira caridade. Essas coisinhas básicas te levam a entender uma parte da sua vida. Aí vem um conflito. O conflito normalmente te reporta a tempos que você julga. Quando você julga até Deus. Por que eu? Por que está acontecendo comigo? Por que eu estou com essa doença? Por que eu perdi tal pessoa assim assado? Por que eu não arrumo namorado? Por que o meu casamento não presta? Por que meu só ganha pouco nesse serviço? Todo mundo está ganhando mais. Por que eu ganho menos? Esse tanto de pergunta são os conflitos. Todos nós passamos por isso aqui. Não tem um que não passou e não tem um que não vai passar. Por menos algumas coisinhas dessas, é certeza. Muito bem. Essa é uma matemática. Como é que eu vou resolver uma matemática dessa? Eu entendo o que está acontecendo? Não, então eu vou julgar. E se eu julgo, às vezes eu estou perdendo tempo. Então o que é necessário fazer dentro dessa matemática? Buscar o conhecimento. Esse conhecimento passa por uma palavra tão simples, a mais simples que eu encontrei até hoje, que chama consciência sobreposta. O que é uma consciência sobreposta? Quando você vai encarnar, o espírito designado para aquele momento ali começa a formar o perispírito. Naquele momento, todas as consciências sobrepostas estão ali. O corpo físico que vai aparecer no meu corpo físico já está registrado no corpo astral. Por isso é muito interessante quando você faz uma cromoterapia, quando você faz um reiki, você está tratando o corpo astral. Nenhuma doença manifesta no corpo físico sem antes estar registrada no corpo astral. Então é necessário você ter um conhecimento que o tratamento feito através de energias quânticas, não interessa qual método, qual é a metodologia utilizada, ele trata o corpo astral. Os orixás, quando eles vêm em terra para fazer um tratamento, trata o corpo astral. Os médicos do espaço que vêm trabalham o corpo astral. Quando trabalha o corpo astral, o que vai acontecer? O corpo físico vai ser recuperado. Só que para isso acontecer, é necessário que haja uma mudança consciencial. Se não houver mudança consciencial, as doenças vão ficar pulando. Por quê? As doenças não são doenças. As doenças são presentes. Porque é um presente que vem para a gente para, no mínimo, aceitar e modificar uma situação que estava na minha consciência sobreposta. Alguma coisa que eu fiz. Quando você não encontrar uma lógica do que você está passando, encontre ela no passado. Ela está lá nas consciências sobrepostas. Porque nós pré-existimos, nós somos eternos quanto espírito. Passamos por várias reencarnações. E a reencarnação é como se fosse um presente, é um presente do Papai do Céu que parcela os nossos probleminhas. Ó, você vai reencarnando e você vai curando. Quem cura é só você. Não existe outra pessoa que pode te curar. Um médico pode fazer uma operação e te cura miraculosamente de uma situação qualquer. Poucos dias depois você está com outra doença. Por quê? Ele curou o corpo físico, não curou o corpo astral. O médico não cura o corpo astral. Através da constelação familiar, por exemplo, não sei se vocês têm alguém que faz aqui. Deveria trazer.
descobrir alguém que faça e traga. Por quê? Tem um médico ginecologista que ele descobriu que 70% das mulheres que têm dor pélvica, 70% delas, a doença, ela é de cunho espiritual. E esse experimento dele foi uma situação tão feliz dele, porque ele pegou as mulheres que estavam com problemas, separou elas num grupo e fez análise sistemática igual em todas. Todas que passaram pelos exames, 30% delas tinha aderência, 70% não. Todas as 70 não apareceu nada em exame e tinha dor. As 30 que tinha aderência, ele tratou a aderência, não sarou a dor. Conclusão, 100% delas, problema espiritual. E você sabe como curou? Como está sendo curado? Constelação familiar. Para saber como foi usado o corpo, em pé de ser homem ou ser mulher, como foi usado o corpo em reencarnações pretéritas. Observe a importância do nosso corpo. Como que nós devemos tratar o nosso corpo, o nosso tempo. Nós somos uma família divina, nós somos um ser divino. Então é necessário que a gente utilize a nossa vida para a verdadeira caridade, foi o que eu falei no início, que é para nós. Por incrível que pareça, não é você sair distribuindo cesta básica e fazer isso e aquilo e tal. A primeira caridade é para nós. Porque não adianta nada eu falar, bom, eu estou indo ali, vou fazer esse tanto de caridade, etc e tal, papai, eu estou salvo. Engano. Tem salvação. É engano. Não existe essa ideia de salvação. O necessário é que você faça tudo o que está fazendo, mas cuide de você. O que é cuidar de você? Primeiro, como eu trato a minha mãe? Se eu não trato a minha mãe corretamente, e eu não adquiri isso porque ela me bateu, porque ela fez isso, fez aquilo, eu adquiri naturalmente, é um conflito de consciência sobre a qual eu vim com ela. A mãe é você que escolheu. Então é necessário que você pense que você tem que dar amor àquela criatura que teve aquela solicitude e que transformou a sua vida num ser. Foi através da sua mãe que você conseguiu não morrer sufocada, não teve alimentação, não ficou raquítica, foi a mãe. Não importa o que essa mãe é hoje, a mãe nós devemos estar. Então, tem alguns fundamentos, algumas passagens. No Peter Brook, por exemplo, Eva Pierratos, ela fala num dos módulos, ela diz que aquele que reconciliar com sua mãe e pai nessa encarnação, ganha a encarnação num tempo de espaço. Então é necessário que a gente tenha isso. Então eu estou citando um item para que você modifique você. Mas pensando bem naquela matemática lá de trás. Conhecer, estudar, entender. Aceitar e modificar. Eu estou jogando um conflito com a mãe. Você não encontrou possibilidade nenhuma de ser nessa encarnação. Vá na outra. Busca na outra. As terapias de vida passada normalmente levam você, as constelações familiares levam. Tem curas da constelação familiar através dessa situação. Mas você também pode fazer esse constelar até que sozinho, buscando essas realidades. Se eu não encontrei uma solução para esse problema, eu preciso de achar em outro lugar. Eu quero amor. Aí eu sou exigente e quero que o meu amor apareça aqui, de joelho, com a aliança na mão. Essa é a minha exigência. Você vai achar isso? Só no cinema. Na vida real, você pode achar de postura. Mas na vida real, o que você tem que fazer? Dê amor. A pista contrária não pode ser a mesma, que você vai receber amor e secreto. Que a abundância faça caridade. A pista contrária da caridade é a abundância. Aqui tem dois portais. Esse portal é o do amor. E esse portal, como é que chama? Qual o nome desse portal? Que é o contrário do amor?
Qual é o contrário do amor? Calma, gente. Hã? O contrário do amor, o ódio? É o ódio? Indiferença? Hã? Não. O contrário do amor, ele é o medo. Quem está no portal do medo não ama. Porque tem medo. Entendeu? Então o portal do medo é quando a pessoa está exigente na criança. Aí ela está num portal onde não tem ajuda espiritual. A pessoa não aparece. A pessoa está ligada aos vícios, às drogas, só conhece o mais do mesmo. Olha o que eu te falei, o mais do mesmo. Quando você está numa pior, só vai acontecer coisa ruim. Por quê? Você tem que acordar. Se você pedir a Deus uma situação que você precise de fé, ele te dá um problema. Aí você fala, eu pedi a Deus uma prova de fé, me deu um problema. Pô, eu não preciso ter fé, me deu um problema. Funciona assim, tudo está em nós. Só depende de nós. Nós é que somos o cara. É nós é que somos. Nós somos as mulheres mais bonitas, nós somos os homens mais bonitos. Não importa o tamanho, a distância, o calor, não importa nada. Importa é a pessoa. A pessoa tem que se valorizar. Porque se a pessoa se valoriza, ela sai do vitimismo. Se a pessoa se valoriza, ela vai ter aquilo que é mais importante na vida: honestidade e trabalho. Trabalho é uma oração. Dentro dessa matemática que nós iniciamos ela, é necessário que existem hoje mais de 100 palavras para poder fazer, para estudar cada uma. Mas cada uma aqui tem hoje um drama, um probleminha específico. Então é necessário que você vá na sua consciência. Busque. Qual é o conflito hoje que te impede de viver a vida espiritual? Para ter mais paz, para ter alegria. Qual é? Não importa o que seja, o caminho é um só. Qual é o caminho? Reconhecer para aceitar. Aí você pode modificar. Se você não estudar o problema, você vai ficar uma pessoa ranzinza, que vai ficar só julgando e fazendo as pessoas ao seu lado ter raiva. Porque você vai ficar aquela pessoa impaciente, no dualismo. Eu estou certo, eu estou errado. Não pode. Existe dualismo. Você quer melhorar a sua vida? Saia do dualismo. Quando você está brigando com alguém, discutindo com alguém, pensa, por que eu estou fazendo isso? A outra pessoa não é o meu intelecto, não é eu. Não posso julgar uma pessoa. Para tudo, conserta, joga as armas no chão. Não discuta, nunca, jamais. Mas também, a verdade aproxima, diga sempre a verdade. Para os filhos, o pai do filho. Certa feita, numa das laudas do Petwork, ele diz que o verdadeiro amor não é o amor de mãe para o filho. Por quê? Porque ele é impositivo. Faça isso. Não faça. Então, é impositivo, não é. Mas ele pode se transformar quando essa geração encontra como amigos, respeitando como amigos. Aí a mãe fala, ou o pai fala, eu vou fazer isso. Funciona desse jeito, o filho, um detalhe. Por que a gente não tenta desse jeito? Escuta o filho. Aí aquele amor floresce, cresce. O amor com respeito, não é o amor com imposição. Porque normalmente o amor de mãe e de pai, ele não é só impositivo. Ele é o amor considerado da criança. Uma mãe leva um filho no supermercado e está revoltada com o filho, porque o filho já chega quebrando as coisas e ela fala, não estou vendo. E vai para cá. Aí de repente, alguém vê e ela fala, ficou feio para mim, né? Aí ela vai lá, o que ela faz com a criança? Bate. Para mostrar que é autoridade. Autoridade mentirosa, falsa. Porque a criança precisa de amor, ela bate. A criança só faz aquilo porque falta amor. A criança, gente, ela não tem os corpos ainda instalados. Uma criança pequena, ela está com 2 ou 3 corpos, nós temos 7. É apenas uma criança. Com a mãe, ou um pai bate uma criança, ela está formando os corpos ainda. E aí, se a mãe soubesse, tivesse assistido alguma coisa nesse sentido, o que ela ia fazer? Ao sair ali, abraçar a criança e falar, hoje
nós temos dinheiro para comprar só isso e isso. É assim, 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 assado. Ela vai, e ela esquece que falou isso. Mas a criança lembra. Se ela tentar comprar alguma coisa lá, ela fala, olha, mas não tenho dinheiro para comprar isso. A criança é muito esperta. E outra coisa, a criança, ela anseia por amor, ela anseia pela amizade, pela acolhida, pela vestimenta, pela alimentação. Mas você sabe qual que é o anseio da criança verdadeiro? Disciplina. Pai e mãe criam uma criança só. Aquele que dá disciplina é que é o ídolo. Normalmente a mãe, né? Porque o pai quer trocar tudo que ele não faz pelo afago, pelo carinho, pelo presente, aquela coisa toda. A mãe normalmente é que cria, ela é quem traz essa disciplina. Não pode. Fala, você para de tratar esse menino desse jeito, que isso aqui tá virando um problema, tá? Então é isso. Essas sementes, quando a gente planta, qual nós temos? Até 8h30. Até 8h30. Até 8h30. Esses temas que a gente vai falar, é o seguinte, de cada assunto desse, poderia ficar 1 hora falando. Porque é palpitante, toca a pessoa, a gente vive nessa infantilidade de comparações, porque na verdade, nós precisamos de nos guiar pela nossa autoridade saudável. Autoridade saudável é o nome da palavra. Quando você tem uma autoridade saudável, você cria o seu filho na realidade, na verdade. Você vai ter um marido ou uma mulher com respeito, com dignidade, vão formar famílias. No trabalho, quem trabalha com dignidade, verdade, realidade, vai ter respostas, sempre. Mas, se quer ver a fórmula da errada, é você começar ou mentir, ou omitir, ou desviar, ou fazer qualquer coisa fora das leis espirituais. Então, alguém aqui já viu, num cotejo fúnebre, um carro cheio de dinheiro? Não. Por quê? Porque o que é da terra é da terra. Aqui é empréstimo. Tudo que é emprestado para nós. O dinheiro é emprestado, a beleza é emprestada. Eu falei de duas coisas complicadas. Porque o dinheiro e a beleza são duas coisas que cobram muito. Se cobra mais do belo do que do feio. Porque o belo tem mais facilidade de usar as probabilidades advindas de um corpo bonito. Quantas não são as mulheres que se perdem na vida e se transformam em verdadeiros fantoches por usar o corpo? Centenas de milhares. Quantos homens não fazem isso? Essa falta de espiritualidade vai fazer o quê? Vai voltar um espírito, aí você enxerga um espírito numa cadeira de roda, um espírito com alma, né? Que é o espírito, quando a gente fala espírito, é quando está desencarnado. Quando ele encarna é uma alma. Então você encontra uma alma, logicamente encarnada, todo torcido numa cadeira de roda, não sabe o que é. Vai lá nas consciências sobrepostas saber por que é. Um uso errado do corpo. O uso errado das omissões. A omissão é uma coisa terrível. Quando você observa um infortúnio e você percebe, mas está com pressa e vai embora, você não está no caminho da fraternidade. Porque você não está sentindo. Quando você vê um infortúnio e você percebe e você não dá conta de ajudar, mas você joga alguma energia, pensa, preocupa com aquilo te toca, você iniciou o caminho fraterno. Mas quando você, ao estar comendo e vê um infortúnio e não tem vontade de comer, aí você está no caminho fraterno. Quando você tira a sua roupa do corpo porque o outro está passando frio, aí você está no caminho fraternal. Não é fácil, mas é uma coisa de sentir. Quando a gente sente, a gente faz. A gente não perde tempo, a gente não espera. Por quê? A
gente tem que fazer alguma alegoria, contar algum casinho bonito para ficar gravado. Duas madames assistindo um teatro e lá elas ficaram condoídas quando uma pessoa está num estado deplorável, de miséria e tal. Saíram do teatro e viram um moribundo. Uma delas correu e foi colocar uma pelica nele, comovida com aquilo ali e tal. Ela jamais iria fazer aquilo, mas assistiu uma peça e ficou condoída, estava comovida, ou seja, ela teve uma mudança consciencial. Já ia colocar na outra, não. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para casa, vamos tomar um chá, vamos organizar muitas roupas, comidas e tal, e vamos fazer um negócio direitinho, trazer bonitinho para esse tal. As foram. Pegar lá as duas conversando. A que queria colocar, esqueceu. E a outra também. Só que daí um pouco ela lembrou. Falou, nossa, não pediu o menino para levar lá. Preparou os negócios e levou. Foi dormir. No outro dia cedo ela voltou, estava tudo lá. Falou, por que você não levou? Eu falei, eu levei. Olha, por que você não entregou para ele? Ele estava morto. A fome tem pressa. Não existe essa história de eu vou fazer depois, não. Tem que ser agora. A hora é agora. Não existe outra hora. Mas é você fazer, mas não é você fazer para mostrar. Isso é uma coisa elementar. Você fazer alguma coisa que o outro vai ver para te valorizar, não é você que está fazendo, é o alimento do eu inferior, é o seu eu inferior que está fazendo. Você precisa de uma contemplação, você precisa de um testemunho para fazer a caridade. Sempre que você for fazer algo, dentro de você vai sair essa pergunta, por quê? Por que eu vou fazer? Não vou fazer isso não, é o seu eu inferior que não quer permitir. Mas aí quando você resolve fazer a caridade, o seu eu inferior já bate logo, ó, você vai fazer. Só que é o seguinte, você tem que testemunhar, tem que levar um testemunho para ver que você é caridoso. Você tem que ter esse testemunho. Aí a pessoa normalmente vai fazer a caridade, ela vai ver tanto de gente para ver que ele é caridoso. Aí ela está fazendo a caridade, olha no rosto todo mundo. Isso não é caridade. A caridade, aquela ali foi boa, está dando uma cesta básica, bom demais para quem vai receber, vai alimentar. Mas para a pessoa não cresceu. E nós aqui, num momento desse, que a gente está aqui numa casa espírita, eu acredito que todos aqui são reencarnacionistas, pelo menos acreditam que existe um espírito. Muito bem. Então, nesse momento, é necessário que você imagine que a vida futura é a verdadeira. Tem vários tipos de pensamento que a gente fala, nossa, quando nasce, morre, e quando morre, nasce. Por quê? Quando você nasce, você recebeu um corpo, é uma prisão. Quando você morre, você vive, porque você vai ter a liberdade. Olha que diferença. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade, tudo está do outro lado, não está de cá. Mas o duro é você ter que reencarnar. Nós teremos que reencarnar, porque aqui terra que é prova e expiação. Nós estamos passando por esses momentos ainda que está perto da regeneração, mas ainda não está. Tudo que chega para a gente ainda é nebuloso, está muito complicada a Terra, mas parece que está encaminhando bem. Por pior que esteja o cenário, está encaminhando bem. O que nós precisamos é buscarmos em nós sermos melhor amanhã do que somos hoje. A referência é nossa. Eu não posso ter como referência outra pessoa, a minha referência, porque se eu amanhã consigo ser melhor que hoje, eu estou no caminho certo. Se eu consigo melhorar a mim, eu melhoro a minha família. E a minha família melhora a quadra, e a quadra melhora o bairro. O bairro pode movimentar e melhorar a terra. Parte da gente. É nós que temos que nos modificar através de quê? Principalmente do exemplo. O exemplo, ele não é a melhor maneira de você demonstrar alguma coisa. Ele é a única. Eu não posso chegar para um filho meu e falar, faça o que eu falo.
não faça o que eu faço. Isso não é exemplo. Não vai entrar na cabeça desses seres. Aí o que ele vai fazer no outro dia? Vai fazer as mesmas coisas. Por quê? O homem é produto do meio. Mas se ele vive num lar cristão, onde vê que ali a positividade está ali, não vai acontecer de nenhum tipo de modificação na vida, de uma prisão, isso e aquilo com aquela pessoa, porque ele não teve esse exemplo. Então nós precisamos de ser exemplo e modificar a nós mesmos. É muito mais fácil você buscar o seu espaço, olhando para você, como diz a aeromoça. Qualquer turbulência, quando a máscara cair, você coloca em você primeiro. Porque se você colocar em você primeiro, você consegue auxiliar as outras. Porque senão você não vai auxiliar ninguém. Então é necessário que você busque isso. E isso é o tema da palestra, questão de reforma íntima. Através da caridade, para você faz a verdadeira reforma íntima. A reforma íntima, quando você imagina ela não tem tempo e nem espaço. Você necessita de estudar, aceitar, modificar e o tempo todo estar vigilante, se policiando. Por quê? Nós temos a tendência de sermos maus. Nós precisamos de nos policiar o tempo todo. O guia do Petro, ele diz que nós somos luz. Até diz, fala para as pessoas, todos são luz. Mas é como se fosse uma bola grande chamada eu máscara. E o eu inferior no meio. Então você precisa de primeiro domar as suas máscaras. Só você sabe quais são as máscaras que você faz para viver. Só você sabe quais os métodos que você utiliza do eu inferior para mascarar o seu eu verdadeiro, que é o eu luz. Dentro desse contexto, o eu máscara é quando você se veste de um personagem para ser aceito. É quando você se veste de bonzinho para mostrar alguma coisa. E o que ser espírita é difícil, porque é uma realidade, é diferente. Não tem oração poderosa, não tem história nenhuma, é você com você e pronto, acabou. É buscar a caridade de verdade mesmo, é ser fraterno de verdade, é sentir, é dar a emoção de se sentir, de ser útil. Quanto mais útil você for, melhor. Há quase 40 anos atrás, no movimento espírita, eu tive uma possibilidade de encontrar um preto velho, que ele me cutucou e falou, bonita palestra, e falou para mim assim, você sabia que o ouvido mais perto é o seu? Ou seja, você tem que buscar ser, no mínimo, bem autêntico, né? Isso fez eu mudar muitas coisas. Muitas. Todas as tendências que eu estava mascarando e jogando, os lixos, guardando, eu fui ver. Eu estou falando uma coisa, não sou assim, não. Aí eu fui modificando. E essas modificações deram muitos frutos, muitos resultados. Tudo que eu falo para vocês tem muita experiência própria, de ter vivido momentos, de ter sido ruim, de ter sido maldoso, de isso e aquilo, de usar de artimanhas e tal. Tudo isso passou. Por isso é que é bonito o Espiritismo. Mudou a consciência, não tem mais que pagar nada. Porque o problema é pagar. Se você faz alguma coisa, você tem que pagar. Mas quando você se assume e muda a consciência, vai pagar mais o quê? Nunca mais você vai fazer, você aprendeu. Por isso é que eu digo, é mais fácil você estar num erro e sair dele com a cabeça erguida, do que ficar com medo de entrar. Quantas e quantas pessoas que estão aí, o pastor falou que eu não posso fazer isso, que eu não posso, e não faz nada, mas bom de vontade, vai reencarnar, vai fazer tudo.
Você só pode parar de fazer alguma coisa que você está fazendo por um motivo, pela sua consciência. Se não for pela sua consciência, continua fazendo. Até quebrar a cara. A hora que quebrar a cara, vai pela dor. Porque ir pela dor, todo jeito vai. Porque a própria reencarnação é uma dor. Reencarnar significa o quê? Significa que você veio para pagar as promessinhas não cumpridas, as falhas de outrora. Buscar a evolução. Exatamente, o caminho de evolução. Então é necessário que a gente tenha essa matemática na cabeça. Se eu quero buscar um caminho mais curto para buscar o lugar da vida espiritual, eu tenho que fazer reforma íntima. Para fazer reforma íntima é só comigo. Eu não posso terceirizar a reforma íntima. Não adianta eu fazer... Como é que chama aquele trem que a pessoa faz no compadre? Confessar. Não adianta confessar, não adianta receber hóstia, não adianta pagar para ninguém rezar. Não existe reza poderosa, nada dessas coisas existe. O que existe é a sua consciência, mais nada. Nada. Por pior que seja o que você esteja vivendo, a sua consciência é seu guia. E te digo uma, toda vez que você pensa que você vibra, acontece. Desde que você parte do pressuposto da realidade e da verdade. Desde que você parte do pressuposto da verdade e da realidade. A felicidade, ela é a realidade menos a expectativa. Quando você se apresentou, você disse que você é um bandista. Sou. Eu queria conhecer um pouquinho dessa história. Da Umbanda? E como você chegou a essa consciência. Cada um tem um berço. Então, o meu padrasto era um bandista. Então, eu ia para lá como uma criança, vendo aquilo ali, e eu via as incorporações, aquela coisa, que ficou natural para mim. Aí eu fui estudar. Aí os primeiros livros que eu li, das 5 obras, foi O Céu e o Inferno. Por quê? Porque ele tinha coleção, azulzinha, encadernada, e eu pegava lá e ia ler. Eu adorava aquela leitura. E aquele ali me trouxe consciência. Então eu me transformei em um bandido. Eu tenho 68 anos. Eu comecei com 12. Aí você fala, você conhece outro religião? Eu conheço. Já assisti pastor falar do começo ao fim. Deu vontade de vomitar, mas escutei. Entendeu? Já fui em missa, escutei padre falando aquela coisa que é ali, aquele método que não para, aquilo ali é a mesma coisa, e tem a hora de falar, e tem a hora de falar, não tem mudança consciencial. O que nós precisamos não é de religiosidade, é de mudança consciencial. Porque se a gente muda a consciência, o mundo muda. Se eu não mudo a consciência, está acontecendo no Brasil. Tudo que está acontecendo é falta de consciência. Alguns poderosos querem ser mais poderosos. E te digo isso, quem está lá no alto, falo isso para qualquer político que se tem aqui, ou a vida particular nossa. Quando a pessoa está fazendo uma coisa errada e está no alto, quem está embaixo inveja. Mas você acredita que quem está lá em cima morre de inveja de de estar lá embaixo? Eu garanto para você que ele tem mais inveja de quem está lá embaixo de ser humilde. Não dá conta. E outra coisa, para ser reconhecido ele tem que fazer mais. Esse é o problema da Terra. Esse é o problema do nosso ego, do nosso ser inferior, do nosso eu inferior, que está buscando para a gente sempre armadilhas. Então você tem que se comportar de agora para frente assim. Pega a sua criança e conversa com ela. Põe ela no colo. Não tem problema nenhum. Pega a sua criança, conversa com ela e fala, ó, deixa eu tomar minhas decisões agora. E essas decisões vão ser calçadas na verdade e na realidade. Eu não preciso de tapiar, não preciso de mentir, não preciso de fingir. Entendeu? Todo segmento do espiritismo é igual. Todo. Allan Kardec codificou, começou, essa coisa toda e tal. Aí está vindo a Umbanda, para quem gosta de fenômeno, a Umbanda é um espetáculo. Mas é o maior perigo que existe. Porque 90% das manifestações de centros que não têm qualidade, elas são ruins. Elas são utilizadas de maneira errônea, onde o mecanismo das manifestações, eles se tornam operantes para cobrar, que é pior do que o evangélico, entendeu?
o segmento que se diz espírita que não é, que cobra, ele é pernicioso. Aonde se cobra, não vá. Não vá. A Umbanda verdadeira não cobra nada. E a Umbanda verdadeira está ligada aos princípios da arte, da ciência, da religião e principalmente das manifestações de tudo que é moderno. Hoje nós temos técnicas como o Theta Healing, que é utilizado no centro de Umbanda, a apometria, que é utilizada, o Reiki, Bar Access, tudo é utilizado dentro da Umbanda. Principalmente através do nosso conhecimento. Eu sou testemunha viva de que há 10 anos atrás não existia um caboclo, nem um preto velho, ninguém que falava em apometria. Eles falavam em descarte. Foi só a gente estudar e aprender, eles começaram a falar e trazer esse conhecimento. Por quê? Existe uma coisa que vocês têm que aprender que chama animismo. O que é animismo? Animismo é aquela capacidade que tem o médium de facilitar a mediunidade. Não existe mediunidade sem animismo. Mas tem um problema. Quando a pessoa é um médium e usa o animismo para manifestar a sua intenção e o seu ego e a sua satisfação própria, essa manifestação está errada. Então, no lugar onde tem isso, que não tem vigília, vira baderna, vira bagunça. Como é o caso do João de Deus, que começou bem, depois virou essa bagunça. Tem um outro, doutor Antônio, que começou muito bem, virou bagunça, porque cobra. E a vida desse povo é um inferno, é um desastre, porque ele planta uma coisa errada e vai colher coisa boa. Não vai. E não é espiritismo isso. Agora, as manifestações eram verdadeiras? Sim. Eu já vi médiums trabalhando e inconsciente, e a pessoa chegava e falava, não vai fazer cirurgia nisso. Por quê? Porque ele falou, não, eu não cobro nada para fazer, vou fazer sim. Ou seja, o próprio espírito que vem fica revoltado. E aí a mediunidade vai fragilizando, o movimento vai fragilizando. Gente, nós temos que tirar proveito do que nós estamos falando aqui. Para tirar proveito, é como se fosse um jardim. Você joga uma semente e essa semente tem que colher. Então eu acredito que todos vocês aqui receberam sementes. Eu não tenho dúvida disso. Essa semente que você recebeu, veladamente, caladamente, sozinho ou sozinha, desenvolva a sua técnica de ser mais fraterno, desenvolva a sua técnica de melhorar. Não precisa de ser tudo hoje, porque nós temos uma energia chamada ectoplasma, que nós construímos uma muralha na nossa frente e jogamos todos os lixos e a gente vive na máscara. Então se você falar, não, então agora para frente eu vou arrebentar tudo, você não vai, você vai adoecer. É melhor você fazer o seguinte, vá modificando, pega um lixinho daquele, vai mexendo. Aonde você fez uma coisinha que você viu que tem outro sofrendo por você, vá lá a conversar. Vou pedir perdão, peça. Reconciliar com as pessoas. Essas são as sementes, é uma coisa individual, só você pode fazer. Reconcilia com as pessoas, seja fraterno com todos, trate em igualdade. Eu trabalho no serviço público, por exemplo. Então eu chego lá mal-humorado e vou tratar todo mundo assim, e a pessoa está desesperada, eu não entendo o que ela quer, eu não facilito ela. Isso não é fraternidade. Se você é fraterno e quer ter essa mudança, modifica a si próprio para chegar e entender qual é o motivo, o que é e tal. Dê a pista para a pessoa, você conhece, você sabe como sai daquilo ali, você conhece o mecanismo para ficar mais fácil. Isso ajuda e muito, ajuda a pessoa e ajuda você. Você enriquece com isso. Essa é a finalidade. É você sair da pedra bruta, que é a máscara e o eu inferior, e chegar na luz. E você não tem ideia que do outro lado ninguém é reconhecido por nome. Não existe nome. Eu sou o Frei, não sei das quantas, eu sou o Papa, não sei o que. Não tem isso lá não. Lá não é nome. Lá é obra. Lá é o que você é, desnudado.
É o seu conhecimento, é sua vida. É você quem tem que chegar lá e ser recebido por luzes, porque você é luz. Então, compensa a gente fazer diferente. Compensa a gente ser fraterno, ser humilde, mas não para obter resultados. Não é troca, não é barganha. Não existe troca e barganha. Existe mudança consciencial. Você muda sua forma de pensamento, imediatamente você muda o seu comportamento, você vibra diferente, você vai colher diferente. A sua vida muda em pouco tempo. Livrinho pequenininho, Carta de Cristo, eu já falei dele. Compre esse livro e você vai entender que Jesus escreveu um livro na primeira pessoa, eu. Ele pegou alguém, psicografou, ele falando eu. Carta de Cristo, pequenininho. Bom, viu? Meia hora passa numa velocidade incrível. Eu vou abordar outro tema aqui, vai para uma hora. Quando a gente fala e todo mundo escuta, é porque entende. Quando a gente entende, é porque tem pergunta. Então vamos dedicar alguns minutinhos para alguma pergunta. Se alguém se tocou com alguma coisa, se tem alguma ferida aberta que a gente possa indicar, encaminhar, fazer, acontecer. Então vamos dar a voz agora de gente fazer alguma pergunta. Se eu não souber a resposta, eu garanto que você não vai buscar. Tipo, no começo você falou um pouco das doenças que a gente carrega. Eu tenho um problema renal assim constante. Eu já operei 11 vezes. Tipo, tirar cálculos renais. Os meus cálculos renais não são comuns. Os médicos falam, né? Normalmente as pessoas têm por excesso de sódio e tal, e o seu é de cálcio. E eu não sou uma pessoa tipo, que ingere cálcio como qualquer adulto, né? E eu já ouvi falar que existem problemas físicos que são exatamente coisas espirituais que a gente ainda não conseguiu entender e nem tratar nessa vida. Então, isso é uma coisa da minha família, por parte de pai. Todos nós, por parte do meu pai, temos o mesmo problema renal. E é super estranho, assim, sabe? Aí, se você não der conta de buscar a raiz do problema que está na consciência sobreposta, procura a Ângela para indicar ou trazer aqui para casa alguém que faça constelação familiar. Você vai ver um resultado ela é incrível. investigada. Meu pai foi na minha mãe, entendeu? Eu sinto um grande abandono por parte do meu próprio pai, porque eu percebo que ele não faz questão da minha existência. E eu fui estudar, eu e minha prima, a gente está descobrindo que eles tinham familiares, que nós temos primos espalhados pelo Brasil, que eles não faziam questão, entendeu, da família. E eu e minha prima, graças a Deus, assim, que é a única que eu tenho por parte de pai, né, a gente está se unindo e descobrindo a nossa árvore genealógica. E eu acho que tem a ver demais com esse abandono familiar, sabe? Porque aquele negócio que você falou, se você não se ligar aos seus pais na sua vida, você vai voltar novamente. E talvez é isso, né? Que a gente precisa perdoar mais, né? Os pais também. Porque para ele parece ser uma barreira criar um relacionamento com a gente. Esse estudo que a gente começou, por incrível que pareça, ele tem uma assistência espiritual. Sempre que a gente fala de coisas espirituais, eles estão nos ajudando. Da agora para frente, não importa o que você esteja fazendo, quando você sentir uma dor da criança ferida que você certamente não tem como negar que tem, você vai sentir uma dor, dê um novo significado para ela, para você não ir com planejamento de perdoar. Não é planejando, é executando o que sente. Você vai sentir essas dores, dê um novo significado para ela, entendendo que tudo tem um porquê. Por que que você merecia passar por pais que abandonou? Compreendeu isso? Porque às vezes os pais brutos, ignorantes, são utilizados exatamente para você aprender. São métodos utilizados, porque você precisa de crescer. E esse crescimento você começou a entender agora. Então dá para aceitar. E se aceita, modifica. Então isso vem no seu peito. A gente fica dar um novo significado. Aí esse novo significado você deixa ir para a luz do Criador e você vai perceber
que a vontade vem naturalmente. Você vai começar a fazer as coisas sem perceber e as doenças começam a desaparecer. E quando você muda a sua consciência, que você vibra diferente, você está apta a receber as curas espirituais. Cura espiritual, às vezes, não precisa buscar fora, não. Hein? Você pede o seu guia uma autorização, pede o seu anti-guarda, que é o Exu, para que vá na hierarquia e busque a cura. Você pode amanhecer curado. É assim. O tetrahídrico faz isso. A cura é sempre instantânea, é quântica. Entendeu? Então é necessário, sim, é um caso, mas é um caso verdadeiro. Então, a constelação familiar ajuda, porque é um pouco complicado você sozinho, mas eu estou dando uma pista para você seguir essa pista. E não pare de buscar os caminhos holísticos, as ferramentas que existem. Chico, pode falar. Você já falou pra gente algumas pinceladas sobre o Theta Healing. A constelação você tem prática? Já fez? Não. Já participei. Só o tetrahídrico. Pois então, você já falou muito para nós. Agora sim, você está vendo que tem muita gente nova. Na próxima, você pode também falar um pouco mais, né, sobre esse tema. Nós podemos falar sobre o tetrahídrico e escolher uma pessoa e fazer aqui. Então, tratamento. Pois é, para a pessoa entender e se alguém tiver interesse, aprofunda, né? Vai ser uma quarta-feira por mês, na próxima a gente fala sobre o Um tema tetrahídrico. também que você ficou de abordar pra gente foi criança ferida. Criança que ferida. muito... Mas é um capítulo muito extenso. Uma hora não dá. Pode destrinchar, pode. Criança ferida também é outro que a gente precisa. Todo mundo precisa. O caso dela aqui, por exemplo, é isso. Exclusivamente isso. Naturalmente, nós já falamos muita coisa da criança ferida. Já. Mas é o caso dela, 100%. E outra coisa, quando a gente está sentado na dor, a gente não aceita falar. Falar é a morte. Quando a pessoa aceita falar, é porque ela já não está importando, ela quer a cura. Agora é importante aqui nessa casa vocês trazerem para cá o Theta Healing, trazer para cá a constelação familiar, porque você lida sutilmente com o que é algo de mais perfeito na espiritualidade e vai fazer com isso. Entendeu? Então a gente é cura, sim. Está falando da pessoa. Hã? Você é a pessoa. Não, o Theta Healing eu posso introduzir aqui, ajudar as pessoas a entenderem. É porque os trabalhadores são outros agora, né? São novos. Certo. Né? A Maria Ilza você não conhecia, a Fabiane, a Marilene, quem mais? A Eva, né? Então, são... Você já participou. Eu que fiz eu que fui a Você foi a outra vez. A próxima, então, não vai ser você não, você a outra, vai arrumar outra cobaia. Eu vou me candidatar logo. Qual que é a outra pergunta? É o seguinte, porque a gente ouve muito assim, né? E às vezes passa por esses problemas também. Você, igual tem um vizinho que perturba a vizinhança inteira, né? Ele tem uma implicância gratuita com praticamente. Aí você fala assim, aí você falou assim, né? Depende de mim mudar isso. Como? Eu mudo a minha casa, eu mudo de casa, ou o que eu faço? Porque às vezes a situação é muito grave, né? É muito complicada. Certo, você tem uma queixa de um vizinho que faz barulho, coisa assim. Ele faz barulho, ele usa droga, ele salta os muros, entendeu? E ele não, necessidade ele não tem, ele faz para pentelhar as pessoas que estão em volta dele. O que fazer numa situação dessa? Exato. É o seguinte. Exatamente, todo mundo, né? Mas ele... É o seguinte, a gente tem o direito de não estar perto das pessoas barulhentas. Isso está escrito e eu entendo assim. Eu tenho amigos meus que eles estão fora do eixo. Para mim não ser intrigante com eles, eu afasto deles. Quando eles sentem a falta e começam a mandar recado, igual o namoradinho, aí eu estou sabendo de tudo aquilo, não faço nada, fico quietinho, até esqueço. Um dia, já aconteceu isso, um dia
chega até mim uma necessidade dele. Aí eu chego e falo para ele, Mas esse eu te gosto muito, por isso eu afastei. Porque eu não posso ser grosseiro com você. E se eu fosse, a gente acabaria com a amizade. Então eu prefiro afastar. Então você tem que ser verdadeiro e real. Agora, por exemplo, se tem um caso desse, que é um caso de manicômio, um caso de polícia, etc e tal, você não tenha dúvida que você tem que buscar alguma coisa, porque o tratamento da pessoa, às vezes a família faz errado. Às vezes precisa de tratamento. Pois é, mas aí você fala assim da vibração, né? Será que nós todo mundo vibramos esse vizinho? Sim, mas se você vibra positivamente, modifica a sua energia, vibra positivamente, pode ser que você passe a nem escutar ele mais. Você fala, como? É possível. É possível. Porque você vai, quando ele gritar ou fazer alguma coisa, você já não vai mais energizar ele negativamente. Energiza negativamente, positivamente. Pega uma energia vermelha, que é a energia do amor, envolva ele com o vermelho. Você conhece as características dele? Conheço. Envolva ele com amor. Se você souber o nome dele todo, traga para cá para que seja feita orações para ele. É a parte que te cabe, entendeu? É você tentar fazer o mínimo, que é uma generosidade, uma fraternidade humana. É buscar isso. Você não pode querer usar isso aí para estar falando mal da família, gritando, apelando, fazer o mesmo, gritar, jogar pedra, isso não. Tem que buscar o caminho mais correto possível dentro da sua consciência, para, como se fosse você. Que jeito você queria o tratamento? Às vezes falar com os familiares deles, falar, escuta, junta para ele no tratamento. Se você fala a verdade docilmente, é compreensível. Entendeu? Lá não sou só eu não, é todo mundo. Não é fácil. Não é fácil, mas é o caminho. Não é fácil, mas é o caminho. Normalmente, algumas coisas que chegam até você são pedras. E você tem duas escolhas. Ou tropeça, ou faz uma escultura. Mais alguma pergunta? Às vezes a gente quer chutar, né? Hã? Às vezes a gente quer chutar a pedra. Machuca o dedo. Bom, é isso aí. Gente, então, eu fico extremamente agradecido. Espero que tenha deixado essas sementinhas. Vamos irrigá-las para que a gente consiga, num próximo momento, a gente já conseguir assimilar que nós somos os únicos que vamos conseguir nos mudar. Ninguém muda ninguém. Você que se muda. Você que é o exemplo para a humanidade. Então, faça a sua parte. Entre o mínimo possível em conflitos. Assimile qual que é a sua maneira de se portar com a vida e tenta mudar para ser mais maneiro, mais feliz, mais calmo, mais resiliente, mais tranquilo, que a coisa vai funcionar. Na hora do pega para capaz, não aceite o dualismo na sua vida. Não brigue. Calmo, fique bastante calmo, tranquilo, para que você não dê motivos para ter retrocessos na vida. Compreende isso? Eu agradeço a todos. Na próxima quarta, então, nós vamos falar sobre o Theta Healing e vamos fazer um atendimento. Isso. Na última quarta de março, né? Isso. Aí nós fazemos um atendimento, a gente mostra e com esse entendimento, aquele que quiser praticar Theta Healing, com esse tipo de entendimento aqui, consegue. A gente faz um treinamento, né? Eu vou fazer um treinamento para que a pessoa que se sentir capacitada, faça. Porque tudo é se sentir capacitado. Sim. Por exemplo, quando eu fiz os cursos de Theta Healing, eu tive diplomas, etc., que me autoriza a falar sobre Theta Healing. Mas dá para perceber que, com as orientações que qualquer uma pessoa que conheça as técnicas passa ela, a pessoa que lê para investigar, porque também não é só fazer o Theta Healing, tem que ter as investigações, como são feitas. Então, quem lê vai dar conta de fazer a investigação. Se fizer a investigação correta, vai fazer. Porque todos nós podemos acessar. Não tem ninguém aqui que não pode acessar. Basta ter convicção. Que Você tem esse material em PDF? Eu acho que existe. Eu dou os livros todos.
Eu comprei eles na época, porque para fazer o curso tem que comprar. Mas depois eu doei, sem nem usar. Mas ele existe em PDF. E a prática do Theta Healing ou barra de acesso, uma pode ajudar a outra, é totalmente independente? Elas são independentes. Eu acredito mais no Theta Healing, porque eu fiz e eu senti que a conexão com a divindade através do Theta Healing, ela tem uma lógica, entendeu? Que é alcançada mais facilmente por leigos. Não tem que entender de meridianos, não tem muitas técnicas, é mais fé mesmo, é coisa muito simples, simples mesmo. Simples, rápido e verdadeiro. Assim, só para deixar o trailer, quando você tem um conflito registrado que vem de consciência sobreposta ou dessa vida, que ele está no seu inconsciente, você passa a ser um refém dele, porque nós somos conscientes o que somos inconsciente. Compreende essa frase? Nós reverberamos aquilo que nós temos no inconsciente, sem pensar, porque está no inconsciente. Então você leva a vida inteirinha, às vezes, erroneamente, porque tem alguma coisa no seu inconsciente. No Theta Healing, isso é retirado. Por exemplo, medo de chuva, a chuva dá aquela dor e quer morrer. Tira. Traumas, doenças, tudo que está registrado no seu corpo astral, que está no seu campo, registrado no seu inconsciente, pode ser retirado. Tanto é que o lema do Theta Healing é tudo é possível. Então, a última parte nós vamos trabalhar.